paz do Senhor Jesus a todos, né? Aqui estamos, né, para mais um vídeo aqui, uma reflexão na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? Queridos, essa é uma passagem que me alegra muito. E ao mesmo tempo eu fico triste com algumas pessoas, como elas se comportam, né? Interessante aqui que no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, encontramos essa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E o nome de um era Cleópas, a Bíblia não fala o nome de outro. Jesus, quando estava vivo, na sua missão ainda, no seu ministério, ele falou que era necessário que o Filho do Homem, sofresse tudo aquilo, passasse por tudo aquilo. E Jesus falou sobre tudo, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que agora Jesus é crucificado, humilhado, passa por tudo aquilo, e quando Jesus morre na sexta-feira, eles perdem a esperança, porque a única esperança que aqueles discípulos tinham era Jesus, o Messias, o que seria o Messias. Só que agora Jesus morre, a esperança se vai. E fica aquela interrogação, aquelas dúvidas e tudo mais. Interessante que eles estão indo a caminho para casa e Jesus, ele aparece ressuscitado, né? Agora ele vai como peregrino. Interessante que ele vai, acompanha eles, chega perto deles. Interessante que Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando, né? Qual é o, né? E eles perguntam: mas tu não sabe o que aconteceu, o que ocorreu? Mataram o nosso mestre, né? O profeta, né? O Messias, a nossa esperança, a única esperança que nós tínhamos, nós pensávamos que era ele. Só que mataram ele, foi crucificado. Mas Jesus começa a falar das Escrituras para ele. Existe uma diferença aqui muito grande. Qual é a diferença? Daqueles que Jesus anda com eles e daqueles que andam com Jesus. Quando Jesus anda com alguém, é um perigo. Ao mesmo tempo é bom, mas é um perigo. Mas quem anda com Jesus, ele está tranquilo, despreocupado e tudo mais. Porque ainda que Jesus esteja ausente, ainda que você entenda que ele está em silêncio, mas você entende que ele está trabalhando, que ele está no controle de tudo, que ele não perde o controle jamais da situação, da história. E eles estão conversando com Jesus, mas não conseguem reconhecer que é ele. E tem muitas pessoas assim que Jesus está andando com eles, diferente daqueles que andam com Jesus. Observe que se eles, guardassem aquelas palavras que Jesus pregou quando estava na sua missão, no ministério e tudo mais, eles iam ficar tranquilos, despreocupados, porque eles viram Jesus ressuscitar mortos, curar cegos, dar vista a cegos, curar leprosos, e tudo mais. Por que eles não confiaram? Porque a esperança deles foi-se embora, porque viram ele sendo humilhado, crucificado e tudo mais. Jesus falou
para todos ali, quando estava ainda em vida na sua missão, no ministério, que era necessário que ele passasse por tudo aquilo. E tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes no nosso ministério, né? Em nossas vidas, no nosso meio, na família. Parece que a gente esquece que Jesus está no controle. Parece que nós enxergamos que já era, não tem mais saída, não tem mais esperança, não tem mais solução. Ei, mas Jesus não perde o controle da situação, Ele não perde o controle da sua história, Ele jamais perderá o controle. E se necessário for para você entender isso, Ele vai andar com você, Ele vai aparecer, o seu coração vai voltar a arder, a tua esperança, você vai voltar a ter esperança. Aleluia, glória a Deus. Jesus é tão bom, irmão, e quando alguém não tem mais esperança, Jesus aparece. Jesus aparece, a esperança viva. Aleluia. Interessante aqui é que Jesus estava andando com eles, e Jesus estava falando para eles as Escrituras, citando as Escrituras, mas era necessário que o Cristo passasse por isso e tudo mais, né? E Jesus faz que estava já, né, o sol já estava se declinando, estava ficando de noite. Jesus passou que passar direto, fez que passar direto, mas eles falaram: rapaz, está ficando de noite, fica conosco, né? Fica aqui, né? E Jesus vai, porque a presença de Jesus, irmão, ainda que nós não entendamos, Jesus é especial demais. Jesus é maravilhoso. E ter a companhia dele é a melhor coisa, nos traz esperança, nos faz entender que Ele está no controle, nos faz entender que Ele está no controle de toda a situação, de toda a história, daquilo que estamos vivenciando, enfrentando, passando. Jesus está passando conosco, Jesus está do nosso lado, e a presença de Jesus é tão gostosa, tão maravilhosa, tão doce, que eles querem ficar mais com Jesus, quer ouvir mais Ele. E eles disseram para o outro: não ardia no nosso coração. Quando Jesus fala, irmão, o nosso coração arde. O coração deles estava ardendo no caminho quando Jesus falava as Escrituras, porque a palavra de Deus, quando você começa a ler, meditar, examinar, quando você começa a comer, e a palavra é Jesus, Jesus é o Verbo, irmão. Quando você está se alimentando da palavra, comendo a palavra, meditando na palavra, ali na presença dEle, o seu coração arde. Seu coração arde. Seus olhos começam a escorrer lágrimas. Ele respondeu para Cleopas: não ardia em nosso coração quando Ele estava falando conosco naquele dia. Era verdade, era necessário que Ele passasse por tudo, que Ele sofresse, que Ele fosse humilhado, mas Ele ia ressuscitar o terceiro dia. Glória. Nosso coração ardia. Tem uns que estão andando com Jesus, estão passando por tantas coisas difíceis, mas Jesus está segurando eles. Eles entendem que Jesus está no controle. Eles entendem que Jesus jamais vai os deixar, os abandonar, deixá-los só. Não vai deixar, não. Escute. Mas se você tiver essa esperança, se você chegar a entender que Ele não está no controle, perdeu o controle, e agora parece que Jesus não ouve, não vê o sofrimento, parece que Jesus não faz nada. Jesus nesta hora aqui, através desse vídeo aqui, Ele está dizendo: eu estou andando com você, eu vou aparecer, eu vou fazer com que você veja que eu não perdi o controle. Alguma coisa ainda vai acontecer durante esse dia, durante essa semana, esse mês ainda. Você vai entender que eu estou no controle, que eu estou na situação. Ainda que você não esteja andando comigo, eu vou aparecer, eu vou andar com você. O seu coração vai voltar a arder. Aleluia. Meu coração arde, irmão. Aleluia. Meu coração arde.
Quando eu começo a meditar e ler as passagens, principalmente nos evangelhos, quando eu começo a ler e ver os milagres, meu coração arde, porque eu sinto Jesus perto de mim, do meu lado. Ele nunca me deixou, nunca me desamparou. E se você não está andando com Ele, entenda uma coisa, Jesus me traz aqui através deste vídeo para te dizer, Ele está andando com você, Ele aparece, está diante dessa situação que você está enfrentando. Sinta o seu coração arder aí agora, sinta o seu coração arder, lembre do que Ele já fez, do que Ele operou, do que Ele já realizou, do que aconteceu já no meio da tua família. Lembre, quando você começar a recordar e lembrar e voltar, você vai entender que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é infalível, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Ei, a tua esperança não morre. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, Ele ressuscitou, porque Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Por que ele estaria morto? Porque a morte iria conter ele. Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Ele estava de pé novamente e estava andando com aqueles que estavam sem esperança, que a esperança tinha se desvanecido. Jesus aparece e volta a dar esperança. Ei, Jesus está voltando a dar esperança àqueles que perderam a esperança. Ei, sinta a presença dele, sinta o seu coração arder. A tua esperança não morre. Aos Coríntios, 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, a esperança. Glória a Deus. Jesus, bem-aventurados que não viram e creram. Que seu coração nunca pare de arder, irmão. Mas se um dia chegar a parar de arder, comece a meditar e ler. Mas Jesus não estará comigo em pessoa. Ele é a Bíblia, Ele é a palavra, irmão. Ele é a palavra. Ele é a Bíblia, Ele é o verbo. Quando você começa a ler, você começa a entender que Ele fez, faz e ainda fará. O mesmo Jesus que fez o coração arder daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Ele é o mesmo que vai fazer o seu coração arder. E se o seu coração já ardia, ele vai arder mais ainda. Meu coração arde em meditar na palavra, em ler a palavra, andar de acordo com a palavra, louvar, adorar, servi-lo. Meu coração arde, anela, minha alma anela pela presença de Deus. Glória, 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 glória. O nosso Jesus não está morto mais no túmulo, não está mais lá não está lá mais não. Lá tem uma placa no túmulo de Jerusalém que está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ressuscitou. Ele ressuscitou, irmão, ressuscitou. Ele disseram a ele, quando ele partiu o pão, eles conheceram que era ele, porque Jesus sempre fazia isso, eles estavam presentes. Quando Jesus partiu o pão, ele olhou para o outro, Jesus sumiu, desapareceu. Eles começaram a dizer, o coração deles estava ardendo, porque a comunhão é que faz isso, a comunhão com Deus. A vontade é dizer que Ele está vivo, a vontade minha de dizer para este Brasil, para este mundo, para as pessoas é dizer, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive para sempre, Ele vive em mim e em você, irmão. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. A minha esperança, ela não morre. Minha esperança é Jesus. Creia. Estamos andando com Ele, com Jesus, mas com outros. Jesus faz questão de aparecer
e andar com Ele, só para ver o coração deles voltar a arder de novo.